Depois de ter feito uma mini resenha do Dating Sim do Vulcan Skunk, está na hora de resenhar todas as comics deste personagem. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que eu queria ter feito esta resenha já faz muito tempo, mas problemas da minha vida pessoal e alguns outros projetos acabaram entrando na frente. E eu também tenho que agradecer ao Rubber Skunk 2 por ter me disponibilizado todas essas comics para que eu pudesse fazer esta resenha. Os links das redes sociais dele vão estar na descrição do vídeo. Eu também gostaria de dizer que eu estou bem familiarizado com comics furry, tendo visto algumas das melhores comics e ao mesmo tempo algumas das piores comics. Então, sem mais enrolação, vamos ao vídeo. An Excessive Sissy Christmas. O maior problema desta comic é que elas são várias histórias diferentes que acabam se juntando no final. Isso seria ok para uma primeira edição, mas o problema é que tudo acontece tão rápido que não tem como saber muito sobre esses personagens. E a história acaba sendo bem fraca. A arte ainda é boa e existem algumas piadas que funcionam, mas infelizmente essa é a edição mais fraca de Vulcan The Lonely Skunk and Friends. Money for Buffy. Esta edição tem uma ótima apresentação, com muitos quadros tendo muitos detalhes e sendo muito bem desenhados. E as referências a desenhos antigos também são muito boas. Aliás, o humor mais cartoon funciona muito bem nesta comic. A edição também faz um bom trabalho de continuar a história da primeira. E aliás, diferente da primeira edição, aqui eu consigo lembrar muito mais dos personagens, porque eles são bem desenvolvidos. Phoebe Stonks sendo um personagem bem memorável. A história segue um caminho que alguns possam não gostar, com variações da mesma piada, mas é tão bem feito que eu não me importo e acabo gostando muito. Infelizmente não posso mostrar algumas piadas, mas acreditem, essa é a comic mais engraçada das 4. Em geral, Money for Buffy melhora em tudo o que foi feito na primeira edição, e eu recomendo muito vocês lerem. Reptile Dysfunction. Assim como em Money for Buffy, aqui os personagens foram bem desenvolvidos, especialmente o Spooky Tanuki, que virou meu personagem favorito de todas as 4 comics depois de ter lido esta. Se eu pudesse resumir o personagem, basicamente ele tem a personalidade parecida com o Cheshire Cat de Alice no País das Maravilhas, com habilidades mágicas parecidas com a do Discordia de My Little Pony. Sério, ele rouba a edição, com alguns dos melhores diálogos até agora. A história também não é ruim. Alguns podem não gostar por ser um personagem, entre aspas, inocente sofrendo, mas eu desta vez não me importo, porque as façanhas do Spooky Tanuki são tão divertidas que eu não me importo. Eu entenderia porque alguns não gostariam desta comic, mas eu considero ela, junto com Money for Buffy, como as 2 melhores. E para terminar, temos Tales from the Crypt. Esta edição é dividida entre 3 histórias de terror, algo parecido com a Casa da Árvore dos Horrores dos Simpsons. E entre as histórias temos alguns segmentos do Vulcan Skunk. Sobre as histórias em si, a primeira eu achei ok, mas o final foi um pouco confuso. A segunda foi uma história decente de terror, realmente parecida com algo que você veria nos anos 80 ou 90. E a última é melhor, tendo um twist macabro no final, mas que ainda funciona. O maior problema que eu tenho com esta edição é que o Vulcan Skunk acaba não sendo tão memorável. Se comparado com Money for Buffy ou Reptile Dysfunction, vemos que o Vulcan Skunk não foi tão desenvolvido como Phoebe Stonk e o Spooky Tanuki. No entanto, a arte desta edição é realmente boa. Cada história é desenhada de uma maneira diferente, para parecer um gibi antigo. E como alguém que já leu bastante gibis antigos, especialmente que estão no domínio público, eu consigo dizer que Rubber Skunk 2 conseguiu replicar bem o estilo. E, bem, é basicamente isso. Eu considero estas algumas das melhores comics furry que eu já li. E eu não estou exagerando nem nada, eu já li muita coisa furry para dizer isso. A arte é boa e criativa, diferente de Bird in the Rose, e não é confusa ao ponto de me fazer não entender o que está acontecendo, assim como em Random Encounters. Eu recomendo muito vocês comprarem e lerem estas comics. O link delas vai estar na descrição deste vídeo. E esta foi a resenha, pessoal. Obrigado por terem assistido e Feliz Natal para todos.